que é o projeto da Travessia. Ele vai ser uma série, todo mês eu vou trazer um tema novo, alguma atualização do processo da transição planetária, para a gente falar sobre esse processo que a gente está vivendo, né, para fortalecer a nossa soberania interior, que é exatamente para esse caminho que nós estamos indo. Um dos pontos que a gente precisa olhar, né, para essa transição que a gente está vivendo é que nem todo mundo na humanidade veio para despertar a espiritualidade. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro para que nós possamos compreender esse movimento todo, né? Então, nem todo mundo que encarnou nesse período, ele veio para ter experiências, tá, no despertar da consciência espiritual. Por quê? Porque todo o processo da humanidade, desde o seu início, tá, ele passa por processos encarnatórios, por cruzes de encarnações, que a gente fala que é um ciclo de 400 anos, tá, mais ou menos, que eles chamam dentro do Tzolk'in como Bactum, tá? E dentro do designer humano, eles trazem como cruz da encarnação mesmo, né? O que significa cruz, né? Isso é importante a gente esclarecer aqui. Cruz sempre fala de espaço-tempo. Então, a cruz, né, de Cristo, por exemplo, né, quando a gente fala, né, que Jesus ele viveu pela cruz dele, é exatamente ele viver pelo próprio espaço-tempo da consciência dele. Então, todos nós temos a cruz da nossa encarnação, e essa cruz de encarnação, ela vem com um propósito para um nível coletivo, seja um coletivo familiar, seja um coletivo mais social, ou seja um coletivo universal, que são pessoas que deixam sua marca em nível mundial, em nível global, tá? Então, cada um tem um nível de cruz, tem os seus códigos individuais, mas a gente também passa por essas cruzes coletivas. Então, quando a gente fala de transição planetária, em muitas escrituras é trazida como apocalipse, né? Essa fase de crise mundial, ele, na verdade, são fases dessa mudança de cruzes, né? Quando a gente sai do velho paradigma, o velho paradigma começa a ruir e começa a entrar um novo paradigma coletivo, e que, no caso do momento que nós estamos vivendo, é um momento onde a gente começa a matar o patriarcado, né, que era uma cruz da encarnação que vinha do planejamento. Essa cruz, ela alimentava o nosso caminho para a construção de famílias, construções de comunidade, construção de trabalho, né, a partir do esforço, a partir da performance, e a gente começa a entrar agora na Fênix adormecida, que sobre esse tema da cruz, eu vou abordar de uma maneira mais profunda no workshop de janeiro, tá? Hoje a gente vai falar do Tzolk'in, mas eu preciso trazer para vocês vamos dizer, essa introdução das cruzes, porque a gente vai rodear muito em cima disso, para a gente poder compreender o ano de 2026, que vai ter muitas quedas karmáticas, porque é um ano 1, que traz esse reinício, que é o renascimento de muita gente. E, obviamente, que aquela grande massa que não veio para despertar a consciência, ela vai acabar sendo levada, tá, para esse caminho devido aos que vieram para despertar a consciência. Então, nessa transição que nós estamos vivendo, nós temos 144 mil trabalhadores da luz, que eu vou traduzir como trabalhadores da expansão da consciência, tá? Então, são 144 mil trabalhadores da consciência que vieram trazer esses códigos proféticos para que nós possamos se tornar o ser galáctico. E esse ser galáctico é o ser
ser soberano, é o ser completo, é o ser que ele tem o feminino e o masculino dentro de si. Então, o ser galáctico, ele tá para ser, como se dizer, desenvolvido, desperto, lá por volta de 2030. Tá? Isso vocês vão entender aqui hoje, tá? Mas é importante a gente compreender que desses 144 mil trabalhadores que vêm trazer esses códigos, tá? Esses novos códigos vibratórios para que a humanidade, a gente tem outros trabalhadores que pode, vamos se dizer que vai trabalhar com outras linhas profissionais para ajudar aqueles que só vieram ter experiências materiais, corporais. Entende? Então, é como fosse realmente vamos dizer, um efeito manada mesmo. Né? A gente tem que entender que temos essas pessoas que vêm para trazer os códigos, que eu chamo, que são, até quem já fez mentoria comigo já viu isso, que eu trago e eu vou trazer no processo da travessia, que são os 4 chamamentos da alma que existe, né? Onde existem os 4 tipos de encarnações. Tá? E isso é bom para vocês poderem compreender, até para a gente poder aprender a se relacionar melhor e mais harmônico, porque vai ser desafiador no próximo ciclo. Até porque ele vai ser um ciclo mais emocional, ele não vai ser um ciclo racional. Então, a gente pode ter até a mesma ideia, tá, de pensamento, mas o que vai determinar a conexão é a presença. Então, eu posso até ter a mesma linha de pensamento que você, a gente pode gostar dos mesmos assuntos. Mas se a pessoa ela é desconectada com ela mesma, a gente não ressoa. Porque no próximo ciclo, o que vai ser conectado, as almas que vão ser conectadas, as pessoas que vão criar comunidade, família, né, ou até mesmo profissão, vai estar ligado mais no seu campo vibratório. Entende? A gente pode pensar diferente, mas a gente vai estar conectado no mesmo fio energético. E isso é muito legal porque vai nos levar a compreender que é sobre respeito. Respeitar as diferenças e principalmente respeitar o nosso processo individual encarnatório, que cada um tem o seu, né? Então, a humanidade ela está evoluindo no seu nível de espécie dentro da compreensão consciencial. E é isso que a gente vai ver agora de uma maneira mais profunda. Então, o que nós estamos atravessando? Nós estamos encerrando essa linha temporal coletiva, né? Onde as velhas estruturas elas vão cair. Tá? Então, na época que era há 418 anos atrás, a gente passou por uma era agrícola, por exemplo. E aí veio a era industrial. Então, a velha estrutura agrícola morreu, só para vocês poderem entender em nível material, tá, gente? E aí veio a era industrial. Aí a era industrial passou pelo seu ciclo aí de 418 anos, que é justamente da encarnação do planejamento que nós estamos finalizando, né? Então, pessoas que nasceram até o ano de 2000 vieram para quebrar essas estruturas, para que possa preparar os terrenos para as crianças que já nasceram pós 2000, que já vem com a nova programação, com a nova consciência, né? Então, esse desconforto que normalmente a gente sente, essa sensação de desconexão, esse cansaço excessivo, essa confusão mental, essa ansiedade, tudo isso que a gente está sentindo, não é individual. A gente traz muito para esse lugar individual nosso, mas ele, na verdade, é civilizacional, justamente por conta dessa transição que nós estamos vivendo. Então, agora, né, a gente está saindo da era industrial e a gente está se caminhando para a era do conhecimento. Então, quem tem conhecimento agora será os donos do novo mundo, né? Que a gente fala, os donos do novo sistema. Então, quando a gente fala do sistema 3D, é importante a gente
desconstruir como fosse algo negativo, tá? O sistema 3D, ele fala da fase do físico e da matéria, tá? A gente tem o sistema 3D, o sistema 4D e o sistema 5D. Então, o sistema 3D ele vai se manter, o sistema 4D vai se manter, mas a gente vai introduzir o 5D, que é a espiritualidade agora. Entende? A consciência humana vai ter mais um sistema para ter que se preocupar, eu brinco, né? Para poder evoluir. Então, quando a gente fala que a gente vai sair, desapegar do sistema 3D, não tem como a gente desapegar, tem como a gente governar. E é esse o caminho que nós estamos indo. Só que conforme a evolução, né, dessa travessia, as pessoas foram entendendo que não era sobre mais despertar. E a gente vai ver isso. Não era mais sobre só despertar. Não era mais só curar os nossos traumas quando aconteceu, por exemplo, a estrutura da psicanálise em 1910, né? Quando Freud trouxe a psicanálise de uma forma muito forte e a gente foi crescendo no processo do desenvolvimento humano há 100 anos atrás. Não era só curar os nossos traumas, foi descoberto depois que a gente precisava despertar a consciência. E agora, poucas pessoas ainda começaram a falar disso, mas a gente começou a perceber que não é só despertar, a gente precisa encontrar soberania, que a soberania ela é o poder pessoal, mas é o poder pessoal de governar a nossa própria existência, governar a nossa própria vida a partir do que somos e não mais do que esperam de nós. Então, conforme esse processo foi ocorrendo, né, a transição foi ocorrendo a partir do ano de 2012, né, a gente começou, as pessoas que foram mais sensíveis nesse processo foram entendendo que não era só mexer na cura dos traumas, que não era só despertar, que precisaria haver uma governança para poder construir novas bases, né? Principalmente em nível profissional, porque a economia vai mudar muito a partir do ano de 2027. E quem já está percebendo isso, já está percebendo que o dinheiro não está vindo mais da mesma maneira como via antes, né? A gente já está percebendo que está tendo muitas quedas de paradigmas em termos civilizacional, como o respeito perante a mulher, né, perante a criança. Então, a gente entender a fase infantil dessa criança, sobre a educação, né, os pais saberem como educar esses filhos de uma maneira respeitosa. Então, a gente está tendo muitos quebras de paradigma que a nossa geração está tendo muita confusão, muita crise mental, tanto que até esses dias eu vi uma porcentagem que fizeram dentro do processo da internet e viram que o desenvolvimento humano aumentou uma escala de 37% na busca da prioridade de saúde, porque as pessoas não estão mais aguentando viver em crise mentais, entende? Então, assim, dinheiro foi para 1%. A busca da sobrevivência humana em termos de dinheiro foi para 1%. E 37% foi para desenvolvimento humano. Porque o mundo já está percebendo que não está mais valendo a pena dar energia vital. Entende? Não está mais valendo a pena a gente dar os nossos esforços para ficar rico, mas sim para ter saúde e bem-estar. Entende? Então, isso já é um movimento dessa travessia, já é um movimento para essa nova era. Então, o fim do patriarcado interno, né, ele não é só sobre homens e mulheres como a gente imagina, né? Ele é o quê? É a quebra do controle, da repressão, dessa hierarquia que a gente vê forçada, no qual a gente
tem os níveis de cargo, né? O níveis de respeito. Então, por exemplo, eu vou trazer uma coisa meio polêmica aqui, que é: eu sou pai, você é filho, então você tem que me respeitar e você tem que me honrar. E aí aquele pai e aquela mãe é totalmente desrespeitosa e autoritária. Isso não vai funcionar mais. Isso vai cair. Porque como está sendo ditado pela vibração e não pela uma lógica, não é mais pela lógica, é mais, agora a gente está vindo para uma cruz de encarnação que é emocional, tá? Então isso é muito importante a gente entender. A gente vai ver muita gente tendo conexão com os próprios traumas e com a própria melancolia, porque os próximos 418 anos vai ser emocional. E a gente já está sentindo isso. A nossa perturbação mental está vindo porque os nossos traumas estão sendo refletidos de uma maneira que a gente não está tendo domínio. Aquilo que a gente conseguia passar por cima e fazer o que precisava ser feito, a gente não está mais conseguindo passar por cima. Né? Então, a gente às vezes ficava chateada, mas a gente conseguia colocar o sorriso no rosto, né? A gente conseguia disfarçar, a gente conseguia mostrar para o mundo que a gente estava bem, sendo que a gente não estava. Hoje, a gente está perdendo esse controle, né, interno, justamente porque está exacerbando as nossas emoções, porque as frequências estão querendo que a gente entre em conexão com o nosso feminino interno, entende? Então, até, por exemplo, esse mercado competitivo que a gente cresceu ouvindo, quanto no nível de esporte, no nível profissional, no nível de relacionamento, tudo isso vai acabar, tudo isso vai cair, porque as pessoas não estão mais conseguindo viver sobre a lógica, entende? E isso não é porque nós decidimos viver assim, é porque toda a estrutura vibracional da Terra já mudou, e mudou isso em 2018. Então, José Guedes, né, que é da linha do Tzolk'in, ele já traz dentro da perspectiva dele essa quebra de paradigma. Então, como eu trouxe aqui para vocês, esse quebra do paradigma do sistema antigo, ele é realmente a queda do poder, né? Então, por isso que lá na época de 2012, quando se falava muito do fim do mundo, era nada mais do que esse encerramento de ciclo do Baktun. Então, em 2012 foi quando teve o fim do Baktun 13, né? Que é conhecido como o Baktun, onde vai trazer para a gente o despertar da consciência no sagrado feminino interior de cada um de nós, né? Então, a gente não vai mais viver sobre a lógica do tempo linear, né? Um tempo artificial, e a gente começa a viver pelo tempo cíclico, tempo natural, que é o tempo feminino. Então, ele fala que desde 2012 teve o fim dessa programação de consciência. E o que começa após, né, 2012, como o José Guedes ele fala? Que após 2012, ele havia uma transição que não seria uma conclusão, não seria esse fim, mas que, na verdade, ele seria uma transição histórica, onde a gente ia buscar esse humano galáctico, onde os seres humanos eles iam começar a buscar conhecimentos mais cosmológicos, tentar entender o cosmos como um todo, né? Então, a humanidade ela começaria a ser introduzida pelos conhecimentos cósmicos. E foi a partir daí que começou a aparecer muitas técnicas, tá, baseada na cosmologia. Então, Tzolk'in, desenho humano, né, matriz do destino, que são técnicas que eu desenvolvo aqui, são todas técnicas que foram desenvolvidas após 1987. Por quê? Porque em 1987, por volta dos anos 80 ali, muitos trabalhadores da luz ou da expansão de consciências, eles receberam descodificações importantes para trazer essas técnicas para outros trabalhadores que iriam propagar esse conhecimento para que as pessoas pudessem sair dos paradigmas
da velha terra, do velho mundo, do velho conhecimento, e ele ia começar a compreender que nós fazíamos parte deste todo, e que tudo que a gente pensa, sente e emociona cria um campo mental individual que tem influência coletiva e que tem influência cósmica. Então, não é à toa que a gente vê, né,